Bom, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Reclamar Adianta, nesta quinta-feira, dia 29 de setembro. E agora a gente vai conversar aqui no programa Reclamar Adianta com o advogado Caio Padilha. Caio, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Renata, tudo bem? Prazer estar de novo aqui contigo para bater esse Prazer ter papo. você aqui novamente no Reclamar Adianta. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, Caio? Assim, entra eleição, sai eleição, os crimes eleitorais continuam acontecendo. Por mais que o próprio eleitor sabe que se tratam de crimes, né? O mais comentado aí de todos é a tradicional boca de urna, que é feita ali no dia da eleição. Muitos candidatos ali pagam eleitores para ficarem ali escondidinhos em pontos estratégicos, distribuindo santinhos e convencendo ali o eleitor a votar naquele candidato ou mudar de voto em cima da hora, fazendo ali muitas promessas, muitas vezes, né? A gente sabe que também há compra de votos. Então, eu queria falar um pouquinho aí com você sobre isso, para a gente alertar o eleitor aqui que acompanha o programa Reclamar Adianta sobre esses crimes eleitorais. Vamos começar pelo boca de urna, Caio? Vamos, Renata, eu costumo não brincar, né, mas eu costumo dizer que a legislação criminal eleitoral ela é bem vasta, né? Crimes esses que podem ser sujeitos ativos, quer dizer, que podem cometer esses crimes, não só os eleitores, mas também os candidatos, os cabos eleitorais. Então, assim, só, por exemplo, no nosso Código Eleitoral, são 66 tipos penais diferentes, quer dizer, 66 condutas previstas como crime no nosso Código Eleitoral. Isso fora a lei das eleições, fora alguma outra legislação. Então, assim, é difícil, às vezes, para o cidadão leigo entender o que de fato é crime ou não. Mas eu digo sempre o seguinte: o bom senso sempre nos orienta. Então, se a gente entender que a garantia eleitoral mais básica é a de que ninguém pode impedir ou embaraçar o livre exercício do voto, a gente consegue, através do bom senso, entender o que pode ou não ser um crime. Né? Então, e justamente é nesse sentido que existe a previsão legal da tipificação criminal da chamada boca de urna, né? Que vai ser aquele tipo de propaganda típico, infelizmente típico, né, do dia da votação, em que geralmente aqueles cabos eleitorais vão se dirigir às sessões eleitorais, ali próximo das sessões eleitorais, como você bem disse, visando a promover e pedir votos, né, para aquele candidato ou para aquele partido. Né? Então, a legislação eleitoral ela é bem rígida nesse sentido, ela proíbe a realização de qualquer atividade de aliciamento de eleitor ou qualquer outra atividade que tenha esse objetivo de convencer o cidadão mediante essa propaganda de boca de urna, né? Agora, Caio, se eu estou me dirigindo ali para a minha sessão eleitoral e vejo ali uma manifestação de cabos eleitorais ali fazendo a boca de urna, como eleitora, como cidadã, devo me comportar diante disso? Como eu aciono o TRE para que haja ali a fiscalização e haja o impedimento desses cabos eleitorais de continuarem praticando esse crime? E mais uma pergunta, Caio. Quem faz boca de urna pode ser preso por isso? Pode ser preso, sim. Bom, vou começar respondendo a sua primeira pergunta. O próprio Código Eleitoral e as resoluções que regulamentam as nossas eleições, elas prevêem expressamente que é direito do cidadão, né, do eleitor, comunicar esse e qualquer outro tipo de crime à Justiça Eleitoral, aos fiscais da Justiça Eleitoral que estão nos dias das eleições espalhados por todas as sessões, então estão pelas ruas. Pode comunicar e deve comunicar à Polícia Militar, por exemplo, à Polícia Federal, que também está nas ruas. Importante lembrar que nessas eleições agora existe uma inovação, a Polícia Federal vai estar se utilizando, a Polícia Federal e outros órgãos de segurança pública vão estar se utilizando de equipamentos de drone, né, para intensificar o combate a esse tipo de conduta. E, além disso, se aplica também, de igual forma, a nossa legislação processual penal comum, que diz que qualquer eleitor, que qualquer cidadão, na verdade, né, eleitor ou não, qualquer cidadão, pode
prender em flagrante quem esteja cometendo o crime. Claro que, assim, é uma situação delicada, né? Não é muito... Principalmente no momento que a gente está com os ânimos muito exaltados, não é recomendável que a gente adote essa postura, até por questão de segurança. O ideal é se comunicar às autoridades, sejam os fiscais do TRE, da Justiça Eleitoral, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todos esses órgãos de segurança pública envolvidos aí no evento. E pode ser preso, né? Na verdade, a maioria desses crimes eleitorais, né, eles são crimes de menor potencial ofensivo, o que significa que se aplicam todos aqueles procedimentos previstos na lei dos juizados especiais. São crimes cuja pena máxima não ultrapassam os 2 anos de prisão. E por isso vão ter diversos institutos despenalizadores que isso não vai fazer com que aquela pessoa fique efetivamente presa. Mas essa captura, essa prisão em flagrante, essa prisão captura que a gente chama para a condução daquela pessoa até uma autoridade policial, isso ocorre, né? E a pessoa posteriormente vai ser lavrado um termo circunstanciado, e essa pessoa, depois das eleições, né, depois que esse termo circunstanciado for processado perante a Justiça Eleitoral, ela vai ser processada criminalmente, né? Ô, Caio, o eleitor fica com muita dúvida, né, sobre como ele pode manifestar, se ele pode ou não manifestar o seu voto no trajeto de casa até a sessão eleitoral. Ou seja, se ele pode usar um boné do candidato, se ele pode usar um bottom, se ele pode usar a camisa do candidato, se ele pode ali na fila da votação, por exemplo, estou conversando com um amigo, vou aproveitar aqui esse momento para tentar convencer ele a votar no meu candidato. O que pode, o que não pode aí o eleitor fazer no dia da votação? Vou falar da parte criminal, porque acaba abarcando tudo que a gente está conversando. Perfeito. Né? Então, por exemplo, uso de alto-falante, amplificador de som, a promoção de comício, carreata, divulgação de qualquer espécie de propaganda, não só do candidato, como do partido também. Enfim, qualquer ato que possa caracterizar uma manifestação coletiva em prol de um candidato ou de um partido político, que engloba, inclusive, também formação de aglomerações de pessoas com camisas padronizadas de determinado candidato, né? Tudo que demonstre, né, que caracteriza uma manifestação coletiva é proibida, e não só proibida, ela é criminalmente punida, e a pessoa pode vir a ser conduzida à autoridade policial, ou até mesmo, se isso configurar um outro crime mais grave, quando há o uso de violência, por exemplo, ou grave ameaça para coagir alguém a votar num ou no outro candidato, ou num ou no outro partido, aí a gente sai da esfera do crime de menor potencial ofensivo, sai da esfera do termo circunstanciado, e essa pessoa, de fato, pode ser presa em flagrante. Aí o delegado vai verificar lá a possibilidade de arbitramento de fiança, enfim, mas é uma situação mais grave. Então, todas essas condutas são criminalmente punidas e vão ser processadas depois, né, de lavrado ali o termo policial, seja o termo circunstanciado ou auto de prisão em flagrante, vão ser processadas perante a Justiça Eleitoral, perante o TRE. Mas, por outro lado, como você bem colocou, a nossa legislação permite que no dia da votação, no dia do pleito, né, permite a manifestação individual e silenciosa do eleitor, daquela preferência do eleitor. Então, assim, ele pode se utilizar de uma camisa do partido político? Pode, não tem problema. Pode se utilizar de um broche, de um adesivo? Não tem problema nenhum. Adesivar o seu carro? Não tem problema nenhum. Isso é uma manifestação individual e silenciosa. Então, isso é permitido. Eu acho que aí a questão é a gente entender sempre que essa manifestação for individual e silenciosa, ela é permitida. Caso contrário, ela é vedada. A única exceção aí, na verdade, as únicas exceções, são em relação aos servidores, mesários e até os fiscais, né? Quem está trabalhando, quem está a serviço da Justiça Eleitoral, não pode, de forma alguma, também
fazer essa manifestação, ainda que individual e silenciosa. Isso é vedado pela nossa legislação. É como eu disse lá no princípio, aquela garantia mais básica. Não se pode impedir ou embaraçar aquele livre acesso do voto. Fora dessa, tudo que se encaixe nessa hipótese de impedir, embaraçar, tentar convencer de uma forma ativa o eleitor a mudar de voto, pedir voto, ela pode encontrar uma adequação típica penal, que quer dizer que ela pode ser criminalmente punida, o que quer dizer que ela pode ser abordada e conduzida à presença de uma autoridade policial, ter esse dissabor de passar o domingo de eleição perante uma autoridade policial. Você falou, Caio, que tem 66 tipos de crimes eleitorais, não é isso? O que a gente sempre, né, e por isso que eu abri aqui o nosso papo falando sobre a questão da boca de urna, mas assim, uma coisa que entra ano, sai ano, uma coisa que me incomoda profundamente é a questão da compra de votos. A gente sabe que isso acontece desde sempre e, infelizmente, acho que isso vai continuar sendo uma prática que vai continuar existindo por alguns anos, até que o próprio eleitor se conscientize que ele é o grande culpado por essa questão da troca da compra de votos, né? Porque muitas vezes é o eleitor que abre espaço para que o candidato ofereça algum tipo de vantagem a ele nesse momento de eleição. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa questão da compra de votos, né? O que exatamente tipifica essa questão da compra de votos? A compra de votos está prevista lá no artigo 299 do Código Eleitoral, e o tipo penal, quer dizer, o crime previsto, né, as condutas previstas na nossa legislação são bem claras. Então, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para o candidato ou para outra pessoa, dinheiro, dádiva, qualquer tipo de vantagem para obter voto ou para conseguir prometer ou para conseguir uma abstenção, por exemplo, ainda que essa oferta não seja aceita. Então, é o que a gente chama de crime de mera conduta. A mera conduta de você oferecer, prometer, já é criminalmente punido. E aí a gente está numa esfera de crime que, diferente da boca de urna, por exemplo, já é um crime de maior potencial ofensivo, que tem uma pena de reclusão de até 4 anos. Então, a pessoa que, de fato, for pega cometendo esse tipo de crime, do artigo 299, vai ser presa em flagrante. E esse processo é um processo mais grave, porque não vão estar presentes todos aqueles institutos despenalizadores do nosso... que a gente conhece lá, da Lei dos Juizados Especiais, né? Da Lei 9.099 de 95. Então, nesse caso, quem compra votos pode, de fato, ficar ali um tempo atrás das grades. Exatamente. Agora, quem compra e quem vende também. E quem vende, isso. Exatamente. É importante a gente enfatizar isso, porque solicitar ou receber. E aí a própria lei menciona a questão do oferecimento de vantagem, né? E aí, assim, queria que você desse alguns exemplos pra gente. Qualquer tipo de vantagem, por exemplo, é porque as tradicionais nós temos, né, o Caio? É assim, é o eleitor que pede uma cesta básica, é o eleitor que pede um saco de cimento, é o eleitor que pede um tratamento dentário em troca do seu voto. E assim, muitos eleitores deixam isso claro para o candidato. Olha, eu voto em você desde que você me dê uma cesta básica, desde que você me dê um saco de cimento, desde que você me pague por isso. Então, assim, esses são exemplos típicos aí da compra de votos. Mas eu fico pensando, às vezes, quando a gente fala em oferecimento de vantagem, às vezes isso pode ficar ali de uma forma muito subjetiva aqui para o nosso público. Eu queria que você, se pudesse aí, desse mais alguns exemplos para a gente. Até existe uma crítica doutrinária a respeito desse tipo, porque, de fato, qualquer tipo de vantagem, porque a lei usa esse termo, qualquer outra vantagem, é bem amplo. Então, por ser bem amplo, é qualquer tipo de vantagem. E não precisa estar ligada efetivamente a uma questão econômica. Não sei, eu vou te oferecer um emprego, que aí tem uma questão econômica também, mas absolutamente qualquer tipo de vantagem que aquela pessoa venha a receber em razão disso, em razão desse voto, está apto a configurar esse crime
do 299, qualquer tipo de vantagem. Da compra de E votos, é né? importante que essa vantagem, acho importante a gente colocar, que essa vantagem aqui, ela precisa estar direcionada a essa pessoa. Isso não se confunde, por exemplo, com a promessa de campanha. Ah, sim, Então, importante assim, esclarecer. olha, eu vou aqui, o candidato visita, eu vou construir uma ponte aqui nesse local, por exemplo, eu vou reformar a estrada. Isso faz parte da campanha, das promessas de campanha, que não são confundidas ali. Essa vantagem indevida tem que ser dirigida a uma pessoa, um grupo de pessoas individualmente determinado. Né? Então, assim, vota em mim que eu vou reformar a sua calçada, que eu vou construir a sua casa, que eu vou te dar um saco de cimento. Isso é uma compra de votos. Então, precisa estar ligada diretamente àquele indivíduo ali que recebe essa promessa ou essa vantagem, né? A vantagem ela precisa ser pessoal, né? E a Precisa gente não ser está falando pessoal. ali de Pessoa um coletivo. determinada, né? Porque às vezes pode ser dirigida a uma família, né? Mas Aham. sempre de forma aí individualizada, né? Perfeito. Bom, a gente conversou com o advogado Caio Padilha hoje aqui no Reclamar Adianta. Caio, te agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. Eu acho que muito importante aí às vésperas da eleição, né, que acontece no próximo domingo, o nosso ouvinte aqui, o nosso telespectador receberem essas informações e ficarem de olhos e também serem fiscais, né? Para que a gente tenha cada vez menos crimes eleitorais sendo praticados. Mais uma vez, muito obrigada, Caio. Deixa aí para o nosso público, para a nossa audiência, os seus contatos e redes sociais. Renata, muito obrigado por esse papo sempre bacana. É importante a gente lembrar que o cidadão ele exerce no dia é um compromisso social do eleitor no dia da votação exercer essa fiscalização também. Então a gente tem esse compromisso, né? Muito obrigado pela oportunidade, pelo papo sempre bacana. Estou sempre à disposição. Convido os nossos ouvintes a conhecerem um pouco mais do meu trabalho através das minhas redes sociais, fácil de achar, @Caio Padilha. Lá eu compartilho alguns vídeos, alguns materiais sempre ligados aí à nossa área criminal. Caio, mais uma vez, muito obrigada. Um excelente dia para você e boa votação também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, Renata.